paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 53. Enquanto você procura, quero louvar a Deus pela oportunidade, pela vida do nosso irmão Eduardo, nosso querido co-pastor Valdécio, todos os obreiros que estão aqui, os jovens e a todos os irmãos que chegaram nessa noite. Tenho a certeza de que o nosso Deus, Ele tem uma palavra separada para nós nessa noite. Isaías capítulo 53, verso de número 4 e 5, da palavra do Senhor, que nos diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O livro do profeta Isaías, o capítulo 53, iniciando a partir do capítulo 52 e 53, nós vamos aqui acompanhar um retrato acerca de todo o processo de sofrimento que Jesus ele vai ter que suportar para que ele pudesse aniquilar a dívida que o pecado ele vai exigir quando Adão ele cai lá no jardim do Éden e ele perde a comunhão com o seu Deus. Ele vai perder a comunhão com o seu Criador, e ali vai ser colocada uma barreira entre Deus e o homem. E essa barreira ela só foi quebrada quando Cristo brada na cruz: está consumado, tetelestai, o preço está pago. Todos nós sabemos bem que o processo para que Cristo ele pudesse restabelecer a aliança que o homem havia perdido com o seu Criador não foi um processo qualquer, foi um processo de dores,
foi um processo de angústia, foi um processo de muito sofrimento. E aqui no livro de Isaías, e exatamente neste capítulo 53, nós podemos identificar de forma muito clara e objetiva como Cristo, ele suportou todas essas coisas, de acordo com o que o profeta Isaías, ele vai escrever. Nós sabemos bem que Jesus, quando já estava ali em seus últimos dias com seus discípulos, diz a Bíblia Sagrada no Evangelho que ele reúne os seus discípulos em Jerusalém. E ali ele convoca eles para poder participar de uma grande ceia, que ali seria a última ceia de Jesus, juntamente com seus discípulos. E naquela ceia, Jesus, ele vai alertar os seus discípulos e vai lembrar a eles o propósito pelo qual ele veio realizar na terra, estava prestes a ser concluído. A obra pelo qual ele veio realizar estava prestes a ser finalizada. E ali Jesus, ele olha para os discípulos e nas entrelinhas ele diz a eles: olha, eu vou ser morto, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, eles vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus, terminando aquela ceia com os discípulos, diz a Bíblia que Judas se levanta, vai até o sistema religioso para poder entregar o local onde Jesus ia estar. Jesus pega os 11 discípulos que restaram com ele e parte para um lugar chamado Monte das Oliveiras, mais precisamente no jardim chamado Jardim Getsemane, ou Getsemane, lugar da prensa, um local onde as azeitonas da época, elas eram prensadas para que ali pudessem extrair o seu melhor azeite. E o local onde Jesus escolhe para ir, exatamente no momento que iria anteceder o momento mais tenso de sua vida, que seria a crucificação, o local onde Jesus vai tem exatamente a ver com o momento que ele está passando. Ele vai justamente para o jardim do Getsemane, para que ali ele pudesse ser pensado, para que ele pudesse ser de fato esmagado pelos nossos pecados, como o profeta Isaías estava dizendo no capítulo 53. Quando Jesus chega ali no jardim do Getsemane, dos 11 discípulos que estavam o acompanhando, ao chegar a um determinado local, Jesus vai selecionar apenas 3 discípulos, para que pudessem estar com ele neste momento mais particular, a qual a Bíblia vai dizer que era Pedro, Tiago e João. Eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus, eram os 3 discípulos a qual Jesus tinha uma afeição maior por eles, e estavam de fato preparados para poder presenciar o que Cristo estava vivenciando naquele momento. Porque quando Jesus chega ali no jardim do Getsemane, em Mateus capítulo 26, verso 38, a Bíblia diz que Jesus, ele vai expor o sentimento que ele está sentindo naquela ocasião. E aqui Jesus vai fazer algo que até então ele jamais havia feito diante dos seus discípulos. Ele vai expor o sentimento que ele está sentindo. Ele olha para os seus discípulos e diz: olha, a minha alma está sobre uma profunda tristeza, uma tristeza mortal. Vocês precisam ficar aqui, orar e vigiar comigo. É bem verdade que quando nós paramos para pensar sobre os sofrimentos de Jesus e acerca do sacrifício que ele faz pela humanidade, a nossa mente, ela se volta para as cenas de Cristo na cruz do Calvário, de um Cristo lá crucificado. Todavia, a cruz, o momento ali da crucificação, foi o momento mais tenso do ministério de Jesus. Foi o momento mais impactante, foi o momento mais forte. Mas o sofrimento de Jesus, ele não inicia na cruz. Ele inicia exatamente naquela madrugada que antecede a sexta-feira, justamente naquele local chamado Jardim do Getsemane. Quando Jesus, ele chega no Jardim do Getsemane, ele estava prestes a enfrentar a maior pressão de sua vida ministerial. Por quê? Todos os pecados da humanidade, todos os pecados passados, presentes e futuros, estavam prestes a serem descarregados sobre os ombros de Jesus, ali naquele jardim do Getsemane. É tanto que ele olha para os discípulos e diz que a alma dele estava, de fato, com uma tristeza profunda, uma tristeza mortal. O que ocorre com Jesus ali no jardim do Getsemane é algo tão impactante, é algo tão forte, que o evangelista Lucas, por ser médico e por ser doutor, ele vai trazer uma informação que nenhum dos outros 3 evangelhos vai dizer.
No capítulo 22 e no verso 44, a Bíblia diz que Jesus estava posto em uma grande agonia, pelo que ele passou a orar de forma tão intensa, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Olha o que está acontecendo com Jesus. A pressão que ele está passando é tão grande, ao ponto de ele ser submetido a esse fenômeno raríssimo, que é chamado de hematidrose, que ocorre sobre uma forte pressão emocional, sobre um grande medo psicológico. Você entra em um grande calafrio, começa a suar, os vasos capilares começam a se romper, e você começa a sangrar. E o texto diz que o sangue escorria sobre todo o corpo de Jesus. Então nós passamos a compreender que o preço pelo qual nós fomos resgatados, que foi de fato o sangue de Jesus, ele já começa a pagar essa dívida ali no jardim do Getsemane. E nós sabemos bem, irmãos, que Jesus, enquanto estava entre nós na terra, ele tinha suas duas naturezas. Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E Jesus, em sua natureza humana, ele sentiu aflições, ele passou por momentos difíceis como nós passamos também. E também Jesus, em seu lado divino, em sua deidade, como a teologia chama, ele tinha os mesmos atributos de Deus, ele tinha os mesmos atributos do seu Pai, e ele sabia o que estava prestes a acontecer com ele. Então, quando ele chega ali no jardim do Getsemane, debaixo de toda essa pressão que estava sobre os seus ombros, ali ele começa a prever a traição de Pedro, negando ele por 3 vezes, Judas traindo ele, vendendo ele por 30 moedas de prata ao sistema religioso. Ele começa, irmãos, a prever aquela multidão que estava reunida em Jerusalém, que momentos antes havia recebido ele com festas em sua entrada, cantando louvores ao nome dele, que agora estaria ali reunida, gritando: crucifica-o, crucifica-o, mata-o, mata-o. Ele começa a prever todas essas coisas ali no jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane ele começa a prever, irmãos, aqueles chicotes que iriam dilacerar o seu corpo por inteiro. Ele começa a prever aquela coroa de espinhos que seria colocada sobre a sua cabeça, furando a sua pele capilar, o seu couro capilar, trazendo dores muito intensas. Ele começa a prever ali no jardim do Getsemane, naquela madrugada da quinta-feira, aquela cruz que seria colocada sobre os seus ombros e seria dada para ele carregar até o Gólgota, mesmo com o seu corpo humano, físico, já não tendo mais condições alguma de suportar tamanha dor e tamanho peso que seria colocada sobre os seus ombros. E ali no jardim do Getsemane ele começa a prever aqueles cravos que furariam as suas mãos e os seus pés. Ele começa a prever todas essas coisas como Deus, e passa a sentir as aflições como homem, ao ponto de que no jardim do Getsemane ele vai fazer uma oração ao seu Pai, e a oração de Jesus a Deus é: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Quando Jesus ele ora ao Pai e faz esse pedido a Deus: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, ele estava dizendo a Deus: Pai, se possível for, passa de mim esta hora de aflição, passa de mim esta hora de dor, passa de mim este momento de humilhação. Só que a oração de Jesus, ela não vai terminar aqui. Ele conclui a oração dele dizendo: Pai, todavia não venha a ser feito a minha vontade, mas a tua vontade venha prevalecer sobre mim. O que Jesus estava dizendo ali: Pai, se eu tiver de sofrer por amor a estas pessoas, eu vou sofrer. Se eu tiver de ser humilhado por amor desta humanidade, eu vou ser humilhado. Se eu tiver de ser chicoteado para poder dar vida a este povo que está morto, eu vou ser chicoteado. Se eu tiver de ir para uma cruz para poder pagar o preço que o pecado exigiu, eu vou para a cruz, vou cumprir o propósito, e a tua vontade ela vai prevalecer sobre a minha vida. Você sabe o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos nessa noite com uma esperança acesa em nosso coração? É simplesmente porque um dia o nosso Deus Todo-Poderoso, por amar de uma forma sobrenatural esta humanidade, ele decidiu enviar
o seu Filho unigênito para descer até a terra. E como Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 7, ele vai dizer que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achando-se na forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao seu nome se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua possa proclamar que Jesus é o Senhor. Não foi Maria que foi para a cruz do Calvário, não foi João que foi para a cruz do Calvário, não foi Paulo que foi para a cruz do Calvário, foi Deus que um dia olhou para os céus e disse: vai lá, Jesus, desce até a terra, paga o preço, vai para a cruz e risca a cédula do pecado. Olha para este crente que está ao teu lado e diga assim: você só está aqui hoje. Diga mais forte: você só está aqui hoje porque Jesus não desistiu de você no jardim do Getsemane. Preciso adiantar. Jesus sai do jardim do Getsemane, e ali ele vai passar por uma série de julgamentos até ser levado à crucificação. Ele passa por cerca de 6 julgamentos até ser levado à cruz. Primeiro julgamento, Jesus vai ser julgado perante Anás. Na casa de Anás vão interrogá-lo a respeito da doutrina que ele ensinava. Segundo julgamento, ele vai ser julgado perante a Caifás. E na casa de Caifás, o sumo sacerdote vai até Jesus e pergunta se ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Quando Jesus olha para Caifás e responde: Caifás, em breve vocês hão de ver o Filho do Homem assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Jesus profere essas palavras, o sumo sacerdote olha para Cristo e para a multidão que estava reunido, rasga as suas vestes de alto a baixo em um ato de humilhação e brada em uma só voz: blasfêmia! Este homem acaba de blasfemar e ele tem que ser levado à morte. Pois o sistema religioso da época condenava a morte quando alguém se autodenominava ser filho de Deus, e essa pessoa não teria as características que o sistema esperava que o filho de Deus ia ter, o Messias prometido iria ter. Então aqui eles vão acusar Cristo de blasfêmia. Só que a acusação de blasfêmia não dá direito de Cristo ser levado até a crucificação romana. Para que o sistema pudesse levar Cristo à cruz, eles precisavam de uma acusação perante a lei romana. E aí vai ser levado agora para um terceiro julgamento. No terceiro julgamento, Cristo vai ser julgado perante o Sinédrio. O Sinédrio era composto por cerca de 70 homens. E ali eles vão ratificar a mesma acusação feita na casa de Caifás: blasfêmia. Ele blasfemou e ele tem que morrer. A Bíblia ainda vai dizer que lá no Sinédrio, as pessoas vão tentar subornar e pagar pessoas para que elas pudessem trazer falsas testemunhas e falsas acusações sobre Jesus. Mas o nosso Senhor, Ele é tão lindo e tão magnífico, que mesmo o sistema pagando e subornando pessoas para que pudesse apontar falsas acusações de Jesus, não apareceu sequer uma pessoa que pudesse apontar um defeito no meu e no teu Jesus. Vai ser onde ele vai ser levado agora para o quarto julgamento. E o quarto julgamento é feito perante Pilatos, o governador de Roma. E aqui vai ser onde vão acusar Jesus de sedição, perturbador da ordem pública, porque essa acusação dava de fato o direito de Cristo ser levado até a crucificação. Só que Pilatos, ele tenta se livrar do problema. Quando a multidão chega e diz que está trazendo um malfeitor, o homem que está causando perturbação da Galileia até Jerusalém, Pilatos diz: olha, esse negócio aí eu não tenho nada a ver, manda ele ser julgado pelo rei da Judeia. Leva Jesus para ser julgado perante Herodes. E aqui Cristo vai para o quinto julgamento dele. No quinto julgamento, Jesus está diante de Herodes. A história diz que Herodes tinha um desejo intenso de querer conhecer a Jesus. Por quê? Em sua época, aonde Jesus passava, irmãos, o nome dele era muito ecoado pelos feitos e maravilhas que ele realizava. Então Herodes tinha esse desejo de querer conhecer quem era este que todo mundo estava dizendo que era o todo-poderoso rei dos judeus. Quando Jesus chega diante a Herodes, Herodes está embriagado. E de uma forma de zombaria, Herodes olha para Jesus e diz assim: olha, todo mundo está dizendo que você é o rei.
Todo mundo aí está dizendo que você é o bambambam, tem muito poder. Eu quero que você prove agora para nós que tu és o Filho de Deus, que tu és este Rei todo-poderoso. Mostra-nos pelo menos um dos teus sinais. Lucas capítulo 23, versículo 9. A Bíblia diz, Eduardo, que Jesus não abre a boca perante a afronta de um homem embriagado que está afrontando ele. Quando eu li isso, meu coração ficou muito perturbado. Porque Jesus, em toda a sua soberania, em toda a sua magnitude, em toda a sua excelência, está diante de um embriagado, afrontando ele, e ele sequer abre a sua boca para rebater? Minha mente de jovem pregador ficou muito confusa quando eu li isto. Mas automaticamente o Espírito Santo do Senhor bradou com o meu coração bem forte para dizer que Jesus, ele pode ter se calado perante aquele embriagado, mas ele é aquele que, quando abre a boca, o inferno inteiro estremece, prisões e cadeias são despedaçados ao som da voz do nosso Senhor Jesus. Aqui ele é julgado 5 vezes, passa para o 6º julgamento, que vai ser perante a Pilatos mais uma vez. Pilatos pega Jesus em um particular, e nesse particular, Pilatos olha para Jesus e vai fazer a mesma pergunta que Herodes faz: se ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o Rei dos Judeus. Aí Jesus aqui, ele decide responder a Pilatos, diz: olha, Pilatos, eu sou rei, nasci para isso, mas você não precisa se preocupar, porque a minha glória, o meu reinado, ela não é deste mundo. Quando Pilatos escuta essas palavras vindas de Jesus, Pilatos fica perturbado. Aí lá em João capítulo 19, a partir do verso 10 e 11, você vai ver essa conversa de Pilatos com Jesus, e aqui você vai ver a audácia de Pilatos diante de Jesus, Moisés. Por quê? Nós temos que entender que Pilatos está diante aqui do Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que foi dado todo o poder a ele nos céus e na terra. Pilatos está diante deste homem, e Pilatos olha para ele, tem a audácia, Eduardo, de dizer que eu tenho poder sobre você para te crucificar e para te libertar. Pilatos está diante do Filho do Deus Todo-Poderoso e tem a coragem e a audácia de dizer que tinha poder sobre ele. Aí Jesus responde a Pilatos e diz: Pilatos, é aí que você se engana, porque você não tem autoridade alguma sobre mim, você não tem poder algum sobre mim, se o mesmo não for lhe dado lá dos céus, se o mesmo não for lhe dado lá do meu Pai. Eu quero pegar um gancho nessa palavra e liberar uma palavra profética para a tua vida. Não sei como foi que você chegou aqui, não sei como está a sua situação lá no teu lar, no teu trabalho, lá com a tua família, mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que a tua vida ainda está no controle das mãos do Deus Todo-Poderoso, e Satanás e nem o inferno tem autoridade sobre a vida de você nem da sua família, se Deus não permitir, porque Deus é quem comanda a tua vida, Deus é quem guia os teus passos, Deus é quem controla toda a sua vida. Até aqui Cristo, ele é julgado 6 vezes. Se Cristo fosse julgado mais uma vez, seria 7 julgamentos. E nós sabemos que o número 7, ele representa o número da perfeição. Então, se Cristo fosse julgado 7 vezes, obviamente deveria ser um julgamento perfeito. Porque Cristo é julgado apenas 6 vezes e não 7. É porque no 7º julgamento, Alislândia, Jesus não vai estar sentado em um banco de réu, ele vai ser o juiz. E essa palavra que diz: e todo joelho se dobrará, e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Pilatos pega Jesus agora, coloca ele no pátio de Antônio, e ali ele vai passar pelo processo da autoflagelação. E aí é onde as coisas começam a estreitar para Jesus, porque Deuteronômio capítulo 25 diz que quando alguém era levado a passar pela pena do açoite, essa pessoa deveria sofrer 40 chicotadas. Todavia eles tinham medo de quebrar a lei e aplicavam-se apenas 39 chicotadas. Se você estudar a história diz que os chicotes daquela época, aqueles azorragues, eles tinham cerca de 12 pontas, e em cada ponta pedaços de ossos secos e de metais. Então cada vez que o chicote daquele descia sobre o corpo de Jesus, eram 12 ferimentos que era feito de uma só vez. Se você pegar as 39 chicotadas que eram aplicadas e multiplicar por 12, passam-se de mais de 450 ferimentos feitos no corpo de Jesus. Isso se ele tiver passado pela pena do açoite com base na lei judaica. Se ele tiver sofrido a pena do açoite
passou com base na lei romana, aí é que a coisa piorou, porque de acordo com a lei romana, não era aplicada apenas uma quarentena, eram 5 quarentenas menos uma, eram 199 chicotadas. Multiplica esse número por 12, ele passa de mais de 2.000 ferimentos. Você consegue compreender o tamanho do amor que Jesus Cristo ele teve por você? Você consegue entender em sua mente limitada humana a forma pelo qual Jesus ele teve que suportar para que você pudesse estar aqui hoje? A única coisa que nós merecíamos por méritos próprios era a morte eterna, era a condenação eterna, está para sempre distanciado do nosso Criador e do nosso Deus. Mas a graça misericordiosa do nosso Senhor, a graça do nosso Deus, ela nos alcançou, ela fez o que ninguém poderia fazer para nos dar uma nova oportunidade. O corpo de Jesus aqui, humanamente falando, já não tinha mais condições de suportar mais nada. Coloca uma cruz de 50 quilos sobre os seus ombros para ele carregar, por uma distância de quase 1 quilômetro, até o Gólgota, para ali ele ser crucificado. E enquanto ele está com aquela cruz caminhando ali na via dolorosa, a multidão estava reunida em Jerusalém, vendo Jesus caminhando com aquela cruz. E a face de Cristo, irmãos, era uma face ensanguentada, era uma face de tristeza, conforme Isaías diz, ele não tinha beleza alguma. E enquanto ele está com aquela cruz caminhando, as pessoas olhavam para ele e começavam a zombar, dizendo: você não é aquele que ressuscitou a Lázaro, tu não és aquele que libertou aquele endemoniado lá de Gadara, você não é aquele que levantou aquele paralítico no tanque de Betesda. Cadê este teu poder agora? As pessoas começaram a dizer: larga a cruz, abandone a cruz, desista da cruz. Jesus poderia muito bem, irmãos, ter largado aquela cruz, ter desistido de você, ter desistido de mim, porque nós somos tão falhos e tão pecadores. Mas o amor e a graça de Jesus, você consegue fechar os teus olhos nessa noite e ser levado até aquele momento ali no Calvário? Foi por você. A cada passo que Jesus dava em direção ao Gólgota, foi por você. Ele poderia ter abandonado aquela cruz, mas ele não abandonou por amor a você. Tem pessoas nessa noite que passaram por essas portas, devido à tamanha aflição que estão enfrentando, pensando em abandonar as suas cruzes, em largar a sua cruz, porque a cruz de fato, irmãos, ele é um símbolo que traz dores, humilhações, vergonhas, tribulações. Todas essas coisas estão alinhadas com a cruz. Decidiu, irmão, suportar tudo aqui. Então, se você chegou aqui nessa noite pensando em abandonar a tua cruz por conta das aflições, escuta, suporta, aguenta, fica firme. Sabe por quê? Porque esta cruz que você carrega hoje, ela pode ser pesada, ela pode trazer dores, mas um dia ela será trocada por uma coroa de glória, por uma coroa de glória. Há uma coroa de glória te esperando lá nos céus. Olha para este teu irmão que está no teu lado e me ajuda a pregar para ele, dizer assim: a cruz que você suporta hoje pode ser pesada, pode trazer dores, mas não solta a cruz, porque esta cruz, ela será trocada por uma coroa de glórias. Só quem veio aqui
aqui nessa noite e vai assumir um propósito com a cruz, levante assim suas duas mãos para os céus. E só quem é grato a este Deus pelo sacrifício que Ele fez, por 30 segundos abra sua boca e adore a este Jesus, glorifica a este Jesus, porque nós não merecíamos, mas a cruz de Cristo nos alcançou. Jesus chega no Gólgota. Ali vão crucificar a Jesus. Coloca uma placa sobre a cruz de Jesus. Sobre esta placa está escrita a seguinte frase: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Esta frase é colocada em 3 línguas, que eram as 3 línguas mais conhecidas da época, que era o grego, o hebraico e o latim. Nessas 3 línguas vão estar a frase: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Era comum, quando alguém era crucificado naquela época, colocar um arauto à frente da cruz ou uma placa sobre a cruz, para mostrar o porquê que aquela pessoa estava ali sendo crucificada. O objetivo era humilhar e escarnecer ainda mais da pessoa que estava lá crucificada. Só que o que está escrito sobre a cruz de Cristo, o sistema tenta usar para humilhar ainda mais o nome dele. Só que Deus desconsiderou tanto que aquilo que o sistema utilizou para humilhar o nome de Jesus acaba, Eduardo, contribuindo ainda mais para a glória do nome dele. Porque está escrito lá o que? Este é Jesus, o que? Rei. Rei. Mas só está escrito que ele é apenas Rei dos... Mas em quantas línguas? Para mostrar que ele não era só Rei dos judeus, mas Rei de todos os povos, Rei de todas as tribos, Rei de todas as línguas. O meu e o teu Jesus, Ele é proclamado Rei. Nós servimos a um Jesus que Ele é Rei, Ele é Rei, Ele é Rei, Ele é Rei, Ele é Rei. Vão crucificar a Jesus. E aqui eu já começo a encerrar, com a permissão do pastor Valdécio. Se você puder ficar de pé comigo, quero pedir o apoio do Ministério ABA. Vão crucificar a Jesus, irmãos. Crucifica uma à esquerda, uma à sua direita, ele no meio. Estava reunido ali em Jerusalém aproximadamente, pelo fato de ser festa da Páscoa, uma das festas mais importantes do calendário judaico, aproximadamente cerca de mais de 1 milhão de pessoas reunidos naquele momento, vendo Cristo ser crucificado ali no Gólgota. Jesus está lá. Quando chega 3 horas da tarde, Jesus olha para os céus e brada bem alto: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Será se você pode repetir comigo assim nessa noite? Está consumado. Mais uma vez: está consumado. Jesus bradou na cruz: está consumado. A cédula foi riscada e cravada ali na cruz. A cédula que nos condenava, Jesus Cristo pega ela, risca e crava ela naquela cruz. Não há mais nada que Ele possa nos separar do amor do nosso Deus. Não há mais nada que possa nos impedir de entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus. Porque quando Cristo brada na cruz: está consumado, imediatamente dentro do templo, o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, ele foi rasgado de alto até embaixo. E aquilo que o sacerdote só fazia uma vez ao ano, que era entrar dentro do templo para adorar a Deus pelo povo e por si, na morte de Cristo, quando Cristo brada: está consumado,
consumado, nós podemos ter um livre acesso a entrar no Santo dos Santos e adorar ao nosso Deus, e adorar ao nosso Senhor, e adorar ao nosso Salvador. Então você que está aqui nessa noite e é grato ao nosso Senhor pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, eu quero lhe convidar aí aonde você está, a fechar os teus olhos e em forma de gratidão, começar a adorar a este Deus, começar a louvar a este Deus, começar a render adoração a Ele, porque nós não merecíamos, mas a graça de Jesus nos alcançou. Nós não éramos dignos, mas a graça de Cristo nos alcançou. Nós não merecíamos, mas um dia Jesus olhou para nós lá do alto céus e disse: eu vou descer até a terra e vou entregar a minha vida, eu vou derramar o meu sangue e vou libertar esse povo das mãos de Satanás. Eu vou libertar este povo do caminho do inferno e vou dar a eles a nova oportunidade de se achegar ao alto e sublime trono do nosso Deus através das suas adorações. Então só quem é grato a Deus começa a adorar a Jesus aqui nessa noite. Ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e ele rende o vento de sua. Feche seus olhos e comece a adorar a Jesus. Imagine-se aos pés da cruz nessa noite. Tudo isso foi por amor a você. Toda esta dor, toda angústia, todo sofrimento, tudo isso foi por amor à tua vida. Ele te ama. Você que estará aí afastado dos caminhos do Senhor, a porta da salvação estará aberta nessa noite. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Jesus te chama nessa noite. É noite de salvação, é noite de libertação. Jesus quer escrever uma nova história na tua vida. Ele quer te dar uma nova oportunidade. Jesus é crucificado. Passam-se 3 dias. Já tem a primeira pessoa vindo para Jesus aqui. Você pode glorificar a Deus. Jesus é crucificado, irmãos. Segura um pouquinho. Ele disse que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Chega o 3º dia. As mulheres vão até o sepulcro de Jesus. As mulheres, quando vão ao sepulcro de Jesus, elas pensavam que quando chegassem lá, iriam encontrar aquela pedra naquele local, iriam ter que removê-la, e quando entrassem ali naquele sepulcro, iriam encontrar o corpo de Jesus envolto naqueles lençóis. Elas vão, quando elas se aproximam do sepulcro de Jesus, irmãos, a pedra que era para estar lá não estava mais, havia sido removida. O desespero começa a tomar de conta. Elas correm para dentro do sepulcro. Quando elas chegam lá, o corpo de Jesus, que era para estar envolto naqueles lençóis, não está mais. Valdécio, eu imagino o desespero delas olhando umas para as outras e perguntando: cadê o corpo do nosso Senhor? Aí a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 24, no verso 5, que aparecem 2 anjos, olham para aquelas mulheres e bradam em uma alta voz e diz: mulheres, por que vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Ele
aqui. Ele ressuscitou. Isso aqui é a voz.